uma cultura dentro de todos os sistemas, não só voltado para os técnicos da secretaria, mas tentando um engajamento grande dessas pessoas que colaboram voluntariamente também, tá? É isso, minha gente. Eu fiz um formato um pouco diferente, também não vou me prolongar muito, porque a gente já se estendeu aí para além da nossa hora prevista, e agradeço a oportunidade de estar aqui dando essa pequena contribuição, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, Renata. Vamos definitivamente responder várias das dúvidas agora nessa tarde. E depois também o pessoal do Procomitês e o Luiz com a Agostinha amanhã, mas agradeço aí sua disponibilidade da apresentação, todas as colocações serão respondidas e levadas em consideração, tá bom? Obrigada. Obrigada, Renata. Queria trazer de volta, então, a Renata, a Lilian e o Lohan para responder perguntas. Se as pessoas tiverem perguntas para os 3 estados, vamos colocar aqui no chat, ou então levanta a mão e a gente abre o áudio. Gente, só pedir para quem não estiver falando, desligar a câmera para não pesar a internet das pessoas. Boa, Luiz. Por enquanto, só congratulações para a Renata e para todos os apresentadores, mas não temos nenhuma pergunta. É isso, gente? Ninguém quer falar? Olá. Só para... Pois não. Não. Então, boa tarde a todos. Aqui em Manaus, aqui no norte, ainda estamos pela parte da manhã. Bom dia a todos. Eu sou do Recursos Hídricos, estado do Amazonas, Sindinaval, né, representante do Sindinaval dentro do Conselho de Recursos Hídricos. Eu estava a parabenizar o Lohan, parabenizar a Renata, a Lídia, né? Todos realmente ficaram muito bem as suas teses, né? Seus relatórios, né? Mas principalmente aqui a Renata, que ela fez aqui um comentário muito importante, aí foi mais técnico, né? Foi mais intrínseco dentro dessa linha aí da parte do relatório, né? Aliás, das inscrições que você vai fazer. É que, pelo que eu vejo, ela é muito elementar nesse sentido de qualidade, né? Qualidade. Mas seria bom realmente fazer uma revisão em relação a isso, porque tem perguntas que eu vejo que não tem nexo também dentro daquilo que você vai fazer as inscrições. E também deixa um pouco a desejar quando se pede a parte de a sua profissão, né? Mas ele não abre o leque da profissão num todo. Então, por exemplo, eu agora, nesse momento, para fazer a inscrição presencial, né? E aí me pede qual é a profissão. E aí eu tenho que dizer, eu tenho que colocar que eu sou um empresário do setor naval. Eu fiz barra setor naval, porque aí ela vai estender mais. Porque toda essa dinâmica ela está inclusa em todas as áreas possíveis quando a gente está em conselho, né? Então, somente o poder público, o poder civil, também toda uma dinâmica aí de pessoal que está envolvido nessa área. Então, no setor naval é importante a gente delimitar tudo isso aí. Mas foi ótima a apresentação dos 3, né? Então, de parabéns. Eu quero deixar aqui registrado isso aí. Obrigado. Obrigada, Ivo. Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Senão a gente vai seguir para o almoço. E de tarde a gente vai passar com a Celina todos os formulários e vamos também responder essa questão que o Ivo mencionou aí sobre os campos do formulário em relação à profissão, campos abertos, fechados, os menus. A gente vai responder tudo isso na parte da tarde. Eu enviei uma pergunta. Desculpa, vamos lá para o chat.
Gerli. Se quiser, eu posso ler. Por favor. A nossa dúvida é quanto à implementação da planilha de comprovação das capacitações para monitoramento de atividades. Se os estados estão tendo alguma dificuldade nesse preenchimento e quais? Eu posso contribuir aqui rapidamente, né? A gente tem feito um monitoramento aqui, Alexandre, pelo preenchimento desse formulário eletrônico. Então, assim, periodicamente, nós temos grupos, né, de WhatsApp dos comitês, do conselho e de toda a equipe de recursos hídricos da secretaria. Então, periodicamente, a gente solta o link novamente e mobiliza as pessoas para preencher. Uma das perguntas é se há certificado ou não, e até depois, havendo interesse, eu posso até mostrar para vocês, porque esse formulário é um formulário eletrônico do Google. Uhum. Então, ele forma gráficos, né, com as respostas. E a gente consegue perceber que, assim, tem muitos cursos que não têm certificado, que não têm comprovação. Por isso que eu coloquei a questão de se a autodeclaração de que participou do evento, se ela seria suficiente para a gente poder contabilizar, né, esses eventos nos nossos relatórios. Mas os membros do comitê conseguem preencher todos os campos? Conseguem, porque a gente coloca alguns campos, são campos obrigatórios, né, e ele não consegue enviar se ele não preencher, mas alguns campos eles são opcionais. Então, se a pessoa marca lá que ela tem certificado, então depois, no final, a hora de montar o relatório, nós buscamos os certificados só com aquelas pessoas que já identificaram para a gente que têm os certificados. Para a gente não sair numa busca louca de 80 pessoas que responderam o formulário e de 80 certificados, porque nem sempre as pessoas têm, né, essa comprovação mesmo. Então, mas é uma dificuldade. A maneira mais fácil que nós encontramos, assim, de fazer o monitoramento sem desprezar aquilo que as pessoas fazem espontaneamente, o que não estava necessariamente previsto no nosso plano, mas que é importante para nós, foi fazendo esse acompanhamento por informação, por meio do formulário eletrônico durante o ano inteiro. E ano que vem a gente pretende já fazer isso a partir do final do mês de janeiro e monitorar isso durante o ano todo, talvez com algumas adaptações no formulário, para que ele possa ficar bem alinhado com o formulário que a gente tem que preencher. Porque, assim, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas o formulário, ele é vinculado a uma planilha em Excel, né? O próprio Google, ele vincula a uma planilha em Excel. Então, os campos dessa planilha em Excel, que são gerados pelo formulário, eles correspondem quase todos ao da planilha que a Ana mandou para a gente. Então, vai ser quase que um copiar, colar e complementar as informações que não foram fornecidas. Então, facilita bastante o nosso trabalho. A gente vai ter oportunidade, viu, Alexandre, de hoje à tarde conversar mais sobre isso. A ideia de ter um formulário Google para inscrição, ela é maravilhosa. Eu acho que isso fica aí como uma dica bacana da Renata para fazer justamente... Agora, a gente vai ver que a planilha agora ela está um pouco diferente, né? A gente fez até um glossário também para ficar bem claro para as pessoas poderem entender o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Isso tem uma lógica de sistema que a gente, às vezes, né, como a gente faz parte de um sistema maior que é o nosso saber, que a gente espera que ele seja efetivamente, né, que ele entre no circuito de fato agora, nesse ano que vem, mas é uma coisa que a cada ano a gente também, né, tem tido muita dificuldade com a nossa área de TI com relação a isso. Mas, então, como foi concebido, assim, né, como são informações que não são utilizadas apenas para registro, né, mas que são também utilizadas para nossas análises, para as avaliações, para, enfim, para prognósticos, né, a gente está justamente mantendo muitos campos obrigatórios, né? Mas a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso depois. O que eu acho que ficou muito legal, que eu já vou fazer um gancho, é esse, de que
esse momento da inscrição nos eventos, ele é muito importante, né? Então, esse cuidado de ter alguém, né, que fique responsável por fazer essa inscrição, considerando as informações que são obrigatórias para a planilha de comprovação do que foi realizado. Então, esse realmente é um ponto importante que a gente vai ver. Eu acho que foi algo que todos vocês trouxeram aqui, que tem, né, o Parades, que criou um grupo de trabalho que cuida da implementação do plano. A Lilian falou, né, como um dos desafios que é da divulgação, é que alguém definição clara, né, de quem é responsável pela divulgação em cada ente, então essa pessoa realmente precisa cuidar da divulgação e da inscrição, e nessa inscrição considerar todos esses campos que são exigidos na planilha de comprovação. Então, esse formulário, ele é maravilhoso, essa dica fica aí para todo mundo, para aproveitar, né, fazer com esses campos que a gente vai apresentar à tarde, né? E eu acho que é isso, assim, essa possibilidade, né, da gente estar aqui, a Renata apresentando esse formulário, compartilhando essa experiência, assim como a Lilian e o Lohan, e tocando muito naquele ponto, né, que a Lilian falou, né, assim, para mim é música, né, porque é um dos grandes motivos da gente estar aqui, né? Acho que é o tema principal desse momento aqui, dessa oficina, justamente o compartilhar, né? Essas conexões aí que a Lilian também colocou na apresentação dela, né? E, fechando com isso, quando a gente ensina, quando a gente compartilha, quando a gente divide, né, o nosso conhecimento, na verdade, a gente aprende mais, né? Isso é uma coisa maravilhosa daquela planilha, daquela pirâmide de aprendizado, né? Então, inspira a gente nesse processo, acho que todo mundo, né, que está aqui, que trabalha com educação, que é isso, trabalhar a colaboração, né? Trabalhar de forma colaborativa, de cooperação, né? Cooperando uns com os outros. Então, acho que Celina, é um ótimo principal da gente. Celina, é a Renata aqui de Alagoas de novo. Só fazer uma observação de uma coisa bem importante mesmo, muito importante, que eu deixei de falar, mas que o nosso secretário, que na altura era superintendente de recursos hídricos, ele também criou, e nós utilizamos muito essa ferramenta esse ano, um canal chamado Conversando Água. E nós fizemos 12 vídeos de 5 minutos tratando a respeito de todas as temáticas ligadas à gestão de recursos hídricos. E foi uma ferramenta muito legal, a gente já teve, assim, no total, mais de 1.000 visualizações de todos os vídeos. A dificuldade que nós temos é conseguir fazer a identificação de quem do sistema que assistiu os vídeos. Então, a gente sabe que teve um alcance imenso, mas nós não tivemos como apurar quais são as pessoas que participaram. A Inês está perguntando se tem como socializar. Com certeza, eu vou colocar aqui no chat o link do canal no YouTube do Conversando Água, e isso, inclusive, já foi utilizado por outros estados nos seus planos de capacitação, e acho que a gente deveria, inclusive, juntar esforços de fazermos coisas parecidas em comum, porque, às vezes, nós temos recursos, né, para poder fazer os cursos, mas poderíamos fazer, até ter iniciativas maiores, se a gente juntasse estados até com características comuns para promover cursos maiores e que despertem maior interesse das pessoas e participar. Essa é a ideia desse momento de troca. Gente, então vamos lá, estamos indo aqui para 1:45 já da tarde. Eu vou só colocar as 2 perguntas que me fizeram aqui para os 3 estados, quem quiser responder. A Gerli pergunta como que vocês avaliam o engajamento dos participantes em EAD e a real qualificação adquirida pelos cursos na modalidade remota. E já perguntando outra coisa da Tatiana, ela pergunta como que se dá o repasse dos recursos financeiros aos comitês de bacias para inscrição em eventos, por exemplo.
Estão perguntando para os estados. Quem quiser responder, as últimas perguntinhas para a gente encerrar. Lohan, Renata. Em Alagoas, Isabela, nós pedimos aos comitês que identifiquem as pessoas que vão participar dos eventos e a própria secretaria promove a inscrição e cuida dessa parte operacional, né? Porque nós temos essa dificuldade de fazer repasse de recursos para os comitês, né? Em função de personalidade jurídica e questões legais. Então, a gente estimula a participação, mas a gente promove a inscrição, faz o pagamento das taxas, reserva, passagem, essas coisas a secretaria faz diretamente. Aqui no estado do Pará, como o nosso comitê é recente, foi instituído em 2019 e estamos com uma diretoria provisória, né, está preparando a eleição da diretoria permanente do comitê, a gente ainda não iniciou essa fase de participação de eventos e repasse de recursos. Obrigada, Lohan. Lilian, quer falar? Com relação, quero. É sempre desafiador a questão das inscrições, né? A gente vem com um trabalho de divulgação, estabelecendo de 1 a 2 vezes por mês, em que a gente lança, numa espécie de Ascom Informa, né, da assessoria de comunicação, a gente informa em e-mail uma listagem de cursos, né, no caso EADs, que a Ana, no caso, está oferecendo, que estavam na nossa grade de programação do ano. Então, a gente costuma acompanhar a grade que a gente planejou e divulga os cursos, né, tanto da Ana quanto em outra instituição que estiver promovendo o curso. Então, isso é divulgado em rede, em e-mail para as pessoas. O processo de inscrição já é um processo individual, né? Que as inscrições são feitas por cada partícipe. Então, daí essa dificuldade da gente monitorar a inscrição. Aí a gente tem, no nosso e-mail, a gente costuma colocar um parágrafo pedindo que quem se inscreveu, que por favor nos informe. Então, alguns nos informam, né, de que se inscreveu em determinado curso. Quando o curso ele é de natureza de listas, né, dos estados, por exemplo, a Ana, às vezes, promove cursos em que é definido um rol de vagas para os estados. Então, a gente acompanha muito de perto esse processo, identificando as pessoas-chaves para aquela devida temática, né, para não haver assim, um distanciamento das competências, né, com relação às temáticas, e acompanhamos de perto as inscrições. E, ao final do processo, né, colhendo as informações de quem fez, de quem foi aprovado. O que a gente tem verificado, assim, de um grande desafio esse ano, né, e um questionamento também, é com relação ao webinar. Por quê? A gente não tem ainda a real noção de quantas pessoas participaram dos webinars, né, que tiveram ao longo desse ano. Fizemos uma divulgação muito forte, semanal, em relação aos webinars, mas não sabemos, né, quem efetivamente participou. Algumas pessoas nos retornam encaminhando os certificados, mas outras também não entregam os certificados. Então, é algo que a gente quer ver com a Ana, né, como que a gente poderia ter acesso a essas listas de participação. O horário em que o webinar ocorre também influencia muito, né? A gente tem um horário aí de webinar, quando ocorre 5 às 6, né? Nós temos aqui um horário de expediente que vai até 5h30. Então, acontece, muitas vezes já aconteceu comigo. Eu participei do curso, eu comecei a assistir, continuei assistindo no celular, e sair do ambiente de trabalho e assistindo o webinar, porque ele fica entre o horário de expediente e fora do expediente. Então, isso eu estou dando exemplo de um webinar. Então, pode acontecer situações assim, com relação aos partícipes.
mas é um desafio, né? É como eu tinha dito, é um novo normal, temos que superar, né? Temos que nos adequar, nos adaptar como camaleões a esse processo e verificar a melhor forma de monitorar isso, né? Esses eventos em EAD que estão acontecendo com a natureza online, né? Então, a gente tem que estar muito de perto, já respondendo esse desafio desse ano. Obrigada. Gente, temos mais alguma colocação? Senão a gente precisa realmente dar um intervalo do almoço, senão a gente não consegue voltar às 14 horas para entrar nos formulários com Celina. E aí a gente já queria propor aqui também, a gente está programado para voltar às 14 horas, mas vamos dar mais 15 minutinhos, porque já são 10 para 1. E aí a gente pode fazer o combinado de voltar às 14h15 em ponto. Dar mais uns 15 minutos para o pessoal almoçar e se organizar. Pode ser assim? Acho que pode, Isabela, mas é bom colocar aí no chat para se alguém entrar, se já saiu, porque muitas Vamos. pessoas já saíram, né? Talvez Saíram em torno de 15 pessoas. 15 pessoas já saíram da reunião. Mas também a gente coloca aqui, e aí caso as coloca pessoas no entrem chat. às 14, vão ver que a gente vai colocar aqui no chat para iniciar às 14h15 em ponto, tá? Não vamos Perfeito. dar mais Tá certo. Então vamos. o prazo, tá bom? Até Obrigada, mais gente. tarde, então. Até daqui a pouquinho. Tchau. Bom almoço. Tchau. Bom almoço.
Ai, que sono, vou dormir um pouquinho. Ui, 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 ui.